compartilhei o meu cronograma de implantação da reforma tributária, o cronograma que eu uso dentro das empresas onde eu operacionalizo a reforma, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, em todas as atividades, eu uso sempre esse cronograma. Esse cronograma é um cronograma mais macro que está trazendo um mapeamento desde 2023, que é quando a gente tem o primeiro marco da reforma tributária, lá com a publicação da emenda constitucional 132, tá? Então, assim, vocês vão ver que esse cronograma, obviamente, se divide em diversos microtarefas, né, em diversas atividades, mas ele te dá um panorama geral, ele faz você conseguir compreender a atividade de forma mais macro, né, a implantação de uma forma mais macro. Então já serve como norte aí para você que de repente está perdido, está precisando implantar aí em alguma empresa, na empresa que você trabalha ou nas empresas que você trabalha, você já vai ter aí, eu vou compartilhar com vocês aqui e vocês acompanham o raciocínio junto comigo e a sequência, porque vai facilitar a vida de vocês aí, um mapa pronto já para vocês começarem a atuar, tá bom? Então vou compartilhar aqui a minha tela para vocês enxergarem o meu cronograma. Bom, a gente está aqui, né? A gente está aqui em Q3, né, no terceiro trimestre de 2025. Estamos num período aqui que já teve bastante tarefa e que vem mais tarefa ainda. Tá vendo como aqui tá bem congestionado? Eu vou detalhando para vocês na sequência, mas já para mostrar para vocês que a gente está aqui num período crítico, né? A gente está num período crítico e que de repente aí vai acender um alerta, uma luz para quem está deixando para depois se preparar, né? Lá mais para frente, de repente no último trimestre. Aí você vai, se você deixar para fazer tudo aqui no último trimestre, você vai meio que acumular esses dois itens aqui todos em um só, né? Porque vai ficar apertado o seu tempo. Mas só para vocês conseguirem enxergar aqui onde a gente tá. Então, mais uma vez, né? Estamos aqui. E eu vou falar para vocês o que eu vim fazendo desde 2023. Obviamente, essa atividade aqui de acompanhamento da publicação das normas, ela é uma atividade que você vai fazer durante a vida, né? Então, você vai aqui do primeiro... Eu coloquei 2023 como início porque é justamente quando nasceu a emenda constitucional, né? Que é realmente ali o primeiro passo, né, real da reforma. A gente sabe, concretizado, melhor dizendo, né? Porque o primeiro passo foi desde a apresentação das PECs, e essa história é velha. É bem antiga, eu teria que fazer um cronograma bem antigo. Mas quando a gente teve ali a primeira norma real da reforma, foi em dezembro de 2023. A partir de então, a gente começa a acompanhar a publicação das normas. De 2023 até 2024, basicamente estudo do que a gente tinha, que era a emenda, né? A gente ainda não tinha a lei complementar. Essa veio sair aqui em Q1, foi no dia 16 de janeiro. Eu sempre falo que eu não vou esquecer essa data nunca, por quê? Porque é aniversário da minha mãe. Então, 16 de janeiro de 2025, saiu a lei complementar 214, então foi aqui em Q1. E aqui ao longo de 2025, a gente veio acompanhando o quê? As notas técnicas, né? Que é o que a gente estuda lá no nosso treinamento de como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. É a operacionalização da reforma. É exatamente o que você precisa estar pronto para fazer aqui, né? Em Q1, aqui no primeiro trimestre de 2026. Você tem que estar pronto para emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Então aqui ao longo do Q2, Q3 e Q4, porque pode vir uma nova nota técnica aí, o que a gente vai fazer no que se refere ao acompanhamento da publicação das normas, é justamente acompanhar e estar apto a atuar com as notas técnicas, né? Então, por isso que eu falo que a operacionalização é o ponto crítico para 2026, tá bom? Então, basicamente, foi esse o item que eu fiz primeiro e que eu venho fazendo até agora, que é acompanhar a publicação das normas, né? Ela é o início, é ela que vai dizer todo o resto, digamos assim. Depois disso, a gente fez eu oriento a implantação de um comitê interno. Esse primeiro comitê ele é um comitê mais restrito, basicamente com as pessoas que atuam ali no departamento de tax, né, no setor fiscal, e áreas correlatas, a controladoria, né, a própria contabilidade,
a pessoas que têm um nível de conhecimento mais profundo, digamos assim, em que você pode compartilhar os seus primeiros insights, né? Os seus primeiros esqueletos ali sobre os seus estudos, os primeiros mapeamentos. São pessoas que você tem que deixar primeiramente ali informados. Mas, basicamente, o coração desse comitê interno é o seu departamento fiscal, tá? Então, você tem que criar um comitê interno para que você divida as tarefas entre os operadores, e aí, como eu falei, teria microatividades, né? Mas, principalmente aqui, pensando em, né, esse comitê interno, geralmente a gente, se você não implantou ainda, implanta agora, porque eu oriento implantar ele em Q1, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2025, já tinha que ter esse comitê. Depois disso, elaboração de ensaios com cenário macro. Então, o que você vai fazer? Bom, eu tenho uma empresa que ela é do lucro presumido, por exemplo, né? E aí eu vou ter que fazer o cálculo dos tributos agora com base na reforma tributária, uma empresa do regime regular. Se ela é do lucro presumido, ela é do regime regular. O que muda? Poxa, eu não tenho mais PIS e COFINS na cumulatividade, vai mudar para não cumulatividade na CBS. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal que explica a diferença, pensando em lucro presumido, como é que fica o cálculo de CBS comparando ao de PIS e COFINS. Então, você vai fazer justamente esse estudo. Deixa eu fazer um mapeamento aqui. Pega um mês, né? Igual eu falei, atividades micro. Pega um mês, simula. E se eu fizesse pela CBS e não pelo PIS e COFINS, quanto é que seria? E aí você vai trazer cenários macros para você ter noção geral. Por quê? Porque isso é em 27, né? Isso vai mudar em 27. Mas até então, né, se eu for pensar aqui em Q1, eu ainda não tinha nota técnica. Eu precisava trabalhar em alguma coisa. Então, qual era a ideia? Se aprofundar no que tínhamos, que era a Lei Complementar 214, e fazer os primeiros cenários. Então, por isso que a gente construiu isso, eu oriento que faça isso em Q1, né? Que já passou. Depois, a gente orienta a fazer o quê? Apresenta para esse comitê interno os cenários macro que você fez, né? Olha, isso aí é isso aqui, deu mais ou menos isso aqui, será que tem alguma coisa que a gente precisa chamar a atenção? Será que tem alguma possibilidade de judicialização? Ou não é isso mesmo? Ou talvez essa atividade aumente muito, já preciso pensar em preço. Quando? Só em 26, você só vai pensar nisso em 26. Por quê? Porque vai ter aplicabilidade prática em 27, quando o CBS realmente entra no lugar de PIS e COFINS. Em 26 a gente está falando de teste, então você não precisa se preocupar com isso em 25. Mas por que você colocou aqui, Jéssica? Porque aqui eu não tinha nota técnica ainda, eu não tinha operacionalização para me preocupar. Então eu tinha que pensar nos cenários macro, para ter noção geral do que ia acontecer, tá bom? Jéssica, tão em Q3. Eu não fiz isso aqui. Você acha que eu devo fazer? Não é o momento. Porque você tem um trabalho danado para fazer aqui em Q4, em Q3, né, no terceiro e no quarto trimestre, que se você for trabalhar em cenário macro, você vai perder tempo. Se você não fez, não tem problema nenhum. Você vai fazer isso em 26, você não vai fazer mais agora, tá? Aí, vamos para aqui, nesse caso específico, é porque eu fiz a inscrição para participar do projeto piloto, né? Então, em uma das empresas que eu estou atuando na reforma tributária, a gente trabalhou na inscrição do projeto piloto e a gente fez a habilitação e estamos usando, né, a plataforma de ambiente restrito da Receita Federal para apuração assistida de CBS. Então, por isso que tem isso aqui. Jéssica, não tem por que eu me inscrever em projeto piloto. Corta, tá? Você não precisa trabalhar nisso aqui, não. Aí, agora, daqui para frente, é onde a gente tá, né? Então, aqui, especificamente para mim, nessa empresa especificamente, eu trabalhei no ambiente de produção restrita aqui em Q3. Por quê? Porque eu estava dentro do projeto piloto da Receita Federal. Se você não está, não faz sentido, pode cortar. Simulação da apuração assistida, a mesma coisa, também está no ambiente de produção restrita, só se aplica para o projeto piloto, porque esse, como eu falei para vocês, esse é o meu cronograma que eu estou compartilhando com vocês. Jéssica, não fez sentido para mim? Corta, né? Pode tirar daí. Agora é onde a gente está mesmo, né? Configuração de sistemas. Isso aqui é o que vai fazer toda a diferença para você operacionalizar bem 2026. E aqui tem um monte de atividade micro, né? Por quê? Porque para configurar o sistema, você primeiro precisa mapear. Imagina que você tem um escritório de contabilidade, tem várias empresas. Você vai ter que mapear todas elas, né? Porque cada uma pode ter uma configuração diferente. Então, você tem que fazer um mapeamento das empresas. De repente, depois eu posso fazer um vídeo destrinchando esse item especificamente do cronograma. Então, você vai
selecionar as empresas, né? Fazer ali uma segregação, porque, por exemplo, se a empresa for do Simples Nacional, você não vai se preocupar com isso para 26, você vai tirar ela ali do seu escopo. Se ela for do regime regular, ou seja, optante do lucro real ou do lucro presumido, ela tá dentro do seu escopo, então você vai primeiro selecionar as empresas, depois você vai selecionar as operações. Então, quais são as operações que essa empresa realiza? E aí você vai classificar de acordo com os CSTs de IBS e CBS e cada operação com o C-Class-Trib de IBS e CBS. Você precisa fazer esse mapeamento, né, para cada uma das operações que as empresas ou a empresa realiza. Então, esse é um trabalho aqui que vai ter muita atividade micro que você vai ter que trabalhar. E esse é o momento de você trabalhar nisso. Tá? Se você não trabalhou, não começou agora, setembro, outubro, para mim, assim, são os meses de maior, como posso dizer, intensidade, né? São os meses que você tem que aplicar intensidade nesses mapeamentos para que você consiga configurar os seus sistemas, tá bom? Então, você vai fazer todo esse mapeamento, vai fazer toda essa segregação das operações e vai classificar cada uma delas com o CST e o C-Class-Trib de cada uma delas. Jéssica, não sei o que é CST, não sei o que é C-Class-Trib. Aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre isso já, especificamente falando de CSTs específicos, de C-Class-Tribs específicos, mas e lá você pode ter mais profundidade, porque aqui a ideia é falar do cronograma, eu não vou aprofundar nisso, tá bom? Então, enfim, esse, tá vendo? Configuração de sistemas, ele tá aqui em Q3 e Q4, exatamente. Que é justamente o que você vai ter que trabalhar com intensidade agora no segundo semestre, né? No terceiro e no quarto trimestre de 2025. E aí, depois você configurou, o que você vai fazer? Testar, né? Então, você vai testar em ambiente de homologação, ou seja, você vai pegar aquele ambiente que não tem valor e você vai colocar as informações que você classificou, pega uma empresa, coloca uma operação, coloca o CST de IBS e CBS, gera o documento fiscal e transmite em ambiente de homologação. É isso que você vai fazer. Aí você vai fazer com operações variadas. Por quê? Porque se você estiver falando de uma operação que, por exemplo, tem suspensão, você tem que preencher o TRIB regular, né? O GTRIB regular, que lá no treinamento a gente explora. Como é que preenche o grupo de tributação regular? Quando é que ele tem aplicabilidade? Então, se você fizer uma operação com suspensão, você vai ter que preencher esse item. Será que está tudo certinho na configuração do meu sistema para eu transmitir essa nota? Não vai dar rejeição? Então, é esses testes que você precisa fazer. Ah, agora você vai fazer uma contributação regular, contributação normal, melhor dizendo, né? Tributa IBS e CBS integralmente. Opa, não deu rejeição nenhuma, maravilha. Ah, deixa eu fazer uma com redução de alíquotas, principalmente se você tiver uma variedade de operações, variedades de empresas e variedades de operações. Tenta estressar o máximo de operações possíveis dentro desse ambiente, tá bom? Por quê? Para que não aconteça de lá em 26, quando você tiver que realmente emitir um documento fiscal, você esbarrar numa rejeição e isso travar a sua operação. Joia? Então você vai testar em ambiente de homologação e depois você vai testar onde? Em ambiente de produção. Por que, Jéssica, eu vou testar em ambiente de produção se ele é uma réplica do ambiente de homologação? Me fala quantas vezes você testou uma coisa em produção. Fala para mim nos comentários aí. Quantas vezes você testou algo em homologação e quando você jogou para produção não funcionou? Lá na base de homologação deu tudo certo. Aí depois você fala, vou testar aqui em produção. Aí você testa, acontece o quê? Não dá certo. Então testa em produção também, tá? Cancela o documento fiscal depois. Lembrando que de acordo com o cronograma, né, a gente explorou isso lá no treinamento também, no terceiro trimestre, de outubro para frente, no quarto trimestre, melhor dizendo, você pode colocar as informações de IBS e CBS mesmo na base de produção e ela não vai ter valor jurídico. Então, de repente, é um ótimo momento para você testar. Coloca os valores de IBS e CBS mesmo na sua operação em produção e vê como é que seu sistema vai reagir, né? Ah, vai destacar, vai ter problema? Não. A nota técnica deixou claro que se você colocar, ela vai acionar as regras de validação, mas não tem valor jurídico, tá bom? Só vai ser destaque, mero destaque e não tem valor jurídico nenhum, tá bom? Então, testa sim ambiente de produção, tudo aqui, ó, em Q4, tá vendo? A gente tá aqui agora em outubro, novembro e dezembro. E aqui você vai para a inclusão do time de compras, comercial, contábil e financeiro no comitê interno. E observa que aqui eu coloquei fase 1. Por quê? Porque você vai incluir depois eles aqui, ó, numa fase 2. Por que eu separei fase 1 e fase 2? E por que eu escolhi esses departamentos, né? No primeiro momento, se a gente for pensar
O contábil, ele é basicamente para acompanhamento. Já que a gente não vai ter destaque em 26, né, e a gente ainda não tem essa resposta, tem que contabilizar em 26? Não temos resposta. Essa é uma pergunta que me fazem sempre e a gente ainda não tem. A gente tem o que a gente presume, né? Vários especialistas presumem de que não vai precisar contabilizar. Por quê? Porque não vai ter o destaque, ele é meramente para efeito de teste, para cumprimento de obrigação acessória. Não vai somar o valor do documento fiscal, não vai gerar nenhum efeito, né, nesse sentido. Então não faz sentido transitar pela contabilidade da empresa. Mas por que eu coloquei o contábil aqui? Porque quem tem que dar essa certeza não é o departamento fiscal. E no comitê ali, lá no início, lembra que eu mostrei para vocês do comitê interno? Quem eu falei para vocês que era o core? Departamento fiscal. Então ele não pode definir que você não vai destacar, né, que a sua empresa não tem que destacar. Ele vai passar as orientações que nós temos para o departamento contábil tem que chancelar. Olha, não vai ter destaque, não vai ter contabilização de IBS e CBS em 2026. Por quê? Porque não destaca. Ou então não, ele vai acompanhar lá as normas e aí vai perceber que de repente o Conselho de Contabilidade soltou alguma norma falando, ó, é para contabilizar sim. Então por isso que a gente inclui aqui no comitê interno a contabilidade. E aqui eu até coloquei a fase 1 em Q4, mas eu imagino que você tenha que fazer isso, eu estou orientando as pessoas a fazerem isso quando? Lá em dezembro. Lá em dezembro. Primeiro decêndio, né? Não vale a pena você falar isso muito antes, porque, né, levar essas áreas para o seu cronograma muito antes. Por quê? Porque vão esquecer, não é foco delas, é foco do departamento fiscal. Então, você precisa colocar elas oportunamente. Então, vão esquecer, vão pedir que você lembre de novo. Eu colocaria ali entre o dia 1º e 15 de dezembro, seria quando eu faria uma nova reunião, e é como eu estou orientando que as empresas façam, para convocar essas áreas para o comitê interno. Então, contabilidade basicamente para isso, né, num primeiro momento. Chancelar se vai ou se não vai ter contabilização, buscar informação sobre isso. Comercial e contábil, basicamente, você vai precisar colocar esses caras aqui para quê? O comercial e compras, comercial e compras, contábil já falamos. O compras você tem que colocar porque ele tem que ter noção que o fornecedor dele não pode aumentar preço agora, tá? Nem vem dizer que vai aumentar preço por causa de reforma tributária, porque não vai colar. Não sei se vocês viram, o Facebook fez isso, acho que semana passada ou retrasada. Aproveitaram, né, e notificaram seus clientes falando, ó, a partir de agora, os documentos fiscais que a gente emitir para vocês vai ter destaque de IBS e CBS. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. E além disso, por conta de PIS e COFINS, por conta de PIS e COFINS, não vem falar que é por conta de IBS e CBS, porque não é verdade. Mas por conta de PIS e COFINS, de reajuste, vamos fazer um ajuste no preço. Então eles já estão lançando mão, né, se aproveitando da oportunidade, foram trazer uma informação de que vai ter destaque de IBS e CBS e aproveitaram e falaram de aumento de preço. Mas o compras tem que saber que, em regra, por conta de reforma tributária, não tem que ter aumento de preço em 26, tá bom? Então vocês têm que orientar o compras em relação a isso. Do mesmo modo, o comercial precisa entender que também não vai impactar o cliente final, né, o cliente na ponta com esses aumentos agora. Mas mais do que isso, compras e comercial precisam ser ponte. Porque como vai ter apuração assistida em 26, pode ser que você precise falar com o seu cliente, falar com o seu fornecedor, e eles têm que ter noção geral para que intermedie, se for o caso, dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, essa conversa, né? Então eles vão servir de ponte, basicamente isso, e ter noção geral para entender os impactos que não devem existir, os que devem existir agora em 26, né? Que a maioria não deve existir, como eu falei para vocês. Então é essa a inclusão que você faz agora na fase 1. Mas tem um cara aqui que tem mais importância. Quem é? O financeiro. Por que ele tem mais importância aqui no final, na fase 1, em dezembro de 2025? Porque esse cara ele vai ter que começar a te fornecer relatórios. E por que ele vai ter que começar a fornecer relatórios para você? Porque existiam fatos que não eram alcançados, que eram única e exclusivamente de efeito financeiro e que não eram alcançados pela tributação. Por exemplo, um pagamento antecipado, um pagamento de multa e juros, um recebimento de multa e juros. Tudo isso agora vai impactar em IBS e CBS e vai gerar obrigação para o departamento fiscal de emitir nota de débito ou nota de crédito e acompanhar o reflexo desses documentos aonde? Na sua apuração assistida. Então, o financeiro, ele vai ter mais efeito aqui, ele vai ter mais, vai ser mais, como posso dizer uma palavra, indispensável, vamos dizer assim, nessa primeira fase.
Por quê? Porque ele vai ter que estar com as informações conciliadas, atualizadas. Vocês vão precisar, e agora eu falei das atividades micro, eu vou falar de novo. Vocês vão ter que combinar, né? Olha, a partir de agora, todo dia tal, eu preciso de... Toda vez que cair um pagamento antecipado, que eu receber algum dinheiro antecipado, eu preciso que você me informe como é que vai ser esse fluxo. Precisa definir. Vai ser por e-mail ou vocês vão fazer uma automação, quando cair alguma coisa no financeiro ou fiscal, já recebe algo em sistema, precisa conversar e deixar isso muito bem delimitado, principalmente em relação a esses dois itens, né? Pagamento antecipado, recebimento antecipado, e em relação ao pagamento de multa e juros, que agora passa a ser hipótese de incidência de IBS e CBS, o que não acontecia para os demais tributos sobre o consumo que já existem antes da reforma tributária. Tá bom? Então, esse cara, ele é bem importante nessa fase 1. E aqui a gente finaliza 2025, ó. Acabamos 2025 e vamos pro jogo agora. Quando? Em Q1 de 2026. O jogo real aqui agora. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai... Sumiu aqui, mas eu tinha colocado. Era o acompanhamento. Sumiu, adiciona aí se você está copiando meu cronograma. O acompanhamento das primeiras emissões, né? Das emissões de documentos fiscais ali. Por isso que eu estou falando que ninguém do fiscal vai poder tirar férias em janeiro. Né? Em dezembro não pode, em janeiro menos ainda. Nos primeiros dias. Por quê? Porque você precisa, inclui aqui, ó. Inclui aqui. O que você tem que fazer aqui? Acompanhar as primeiras emissões de documento fiscal. Para garantir que está tudo bem, para corrigir algo que eventualmente fugiu, né? Ficou fora da curva, se comportou diferente do que você esperava. Então tem que ter esse acompanhamento dos primeiros documentos fiscais ali, emitidos no ambiente de produção, realmente com valor jurídico, que vai acontecer em janeiro de 2026. E aqui eu não avancei mais, porque aí é que vai nascer um monte de coisa, né? A partir de 26 vai ter mais coisa. O regulamento vai vir aí, muito provavelmente agora setembro, outubro. De repente esse cronograma, ele é um cronograma vivo, tá, gente? Ele é vivo. Por quê? Porque podem aparecer novas situações que você vai precisar colocar ali dentro. E como eu falei, ele é macro. Você vai ter que destrinchar isso aí em microatividades, tá? Mas eu coloquei 2 itens aqui, que é a elaboração de ensaios com um cenário mais definido, né? E você vai fazer isso quando em Q3. Por quê? Porque aqui você está muito preocupada com a operacionalização, né? De repente, aí no meio de Q2, final de Q2, último mês, né? Do segundo trimestre. Mas é quando você vai ter que se preocupar com aquilo que de repente você não fez aqui. Lembra que eu falei, Jéssica, eu não fiz ensaio, não trabalhei com isso antes, trabalho agora em 25? Não, você vai trabalhar com isso só em 26, que só tem reflexo em 27, tá? E a realização de análise estratégica e impactos de preço. Aqui sim, quando? Em Q4, ou de repente aqui no meio de Q3, depende de quantos produtos você tem, né? A cada realidade é uma. Isso aqui é uma noção geral. Por quê? Porque depende, né? Eu tenho muitos produtos, eu preciso fazer várias análises de preço. Opa, de repente você tem que começar um pouco antes, né? Não, meu trabalho é um só, eu sou um prestador de serviço, sempre presto o mesmo serviço. Você vai fazer essa análise uma vez só e vai funcionar para você. Então depende muito. Mas aqui sim, aqui a gente vai ter impacto em preço, a gente tem que estudar isso, entender e de repente ajustar isso para o meu cliente final lá, porque em 27 o PIS e COFINS sai de cena e entra a CBS. Tá bom? Então agora chegou o momento de você fazer. Ou seja, com base em tudo isso, qual é a sua preocupação agora? Operacionalizar os documentos fiscais. E tem gente ligando e atrapalhando o vídeo. Operacionalizar os documentos fiscais. É nisso que você precisa focar agora. Toda a sua energia nesses próximos 4 meses tem que estar voltada para isso, tá? Então, você precisa fazer as classificações que eu falei para você, né? Segregar as empresas, mapear as operações, classificar, configurar o seu sistema e testar. E testem a homologação, testem produção. É isso que você tem, é nisso, né, que você tem que focar agora. Tá bom? Não coloque esforço em nada que seja diferente disso, porque a depender do seu volume de atividade, da quantidade de empresas que você atende, que você atua, isso vai exigir muito de você. Até porque você vai fazer um teste e de repente você leu a nota técnica, entende que está correto, mas seu sistema está devolvendo XML diferente, você vai ter que abrir um chamado, aguardar um SLA de atendimento, então você não pode deixar isso para fazer no dia 5 de janeiro. Se você faz isso no dia 5 de janeiro, sua operação pode parar. Tá? Então, esse é o meu cronograma, né? Eu espero que você
adapte, utilize aí ele, né, da melhor forma, né, dentro do seu negócio, das empresas que você atua, das operações que você tem. Precisa adaptar, precisa, né? Não foca nos itens que já passaram se você não fez, né? Faz as adequações necessárias, mas já tem aí um bom norte para você caminhar aí nos próximos dias rumo, né? Igual eu finalizo todos os meus vídeos, rumo a essa nova era que é a tributação do consumo depois da reforma tributária.